Pode Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Pode Saúde, um momento para você pensar na sua saúde, para você descobrir coisas novas, né, da medicina, todos os avanços, aqui a gente conta tudo. E hoje o nosso assunto é pra lá de interessante. Eu sei que não só as mulheres, mas os homens que estão cada vez mais vaidosos vão gostar muito também. É para daqui a pouquinho. Antes, agradecer a Estrelízia, nossos parceiros aqui. Serginho, super obrigado. Estrelízia sempre com flores lindas, lindas. Não importa a época do ano, você sempre vai encontrar arranjos maravilhosos ou decorar a sua casa toda semana ou aquela festa na Estrelízia. Anote aí, tá? Procure a Estrelízia. Beijo, meu amor. Quero agradecer a Gregory, que hoje me veste aqui no programa. Esse conjunto que eu uso é da Gregory Henrique Schalma, @Gregory Henrique Schalma. Tem umas ofertas lá espetaculares, que agora tem a Gregory, na mesma loja ao lado, você tem assim 40%, 60%, 70% de desconto. Roupas lindas, né, com a qualidade Gregory, vale a pena também. E quero ainda dizer que os nossos convidados recebem essa caneca super bonita lá da WS Adesivos, @WS Adesivos. Se você precisa de qualquer tipo de brinde ou se você quer adesivar aí, sua geladeira, não tá lá muito boa, para que vai trocar? Se a grana tá curta, adesiva, é só chamá-los, @WS Adesivos. Bom, gente, eu tô aqui no meu canto já porque hoje o assunto é pra lá de interessante. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de cirurgias plásticas realizadas anualmente, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E olha que em 2019 nós somos o primeiro, a gente tá meio que revezando com os Estados Unidos. Os procedimentos mais realizados por aqui são aumento de mamas e lipoaspiração. Por aqui também estão os cirurgiões mais capacitados do mundo todo, sabia? O que faz do Brasil um país referência em cirurgias plásticas. Nesse episódio, esse é o nosso assunto. Ela pode ser feita para aumentar a autoestima, quando não estamos satisfeitos com alguma região aí do nosso corpo. A cirurgia plástica também é a especialidade médica que se dedica à reconstrução e restauração de estruturas lesionadas do corpo humano. Comigo, a linda doutora Larissa Sumodjo. Acertei? Acertou. Muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Ela é médica graduada em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, prazer recebê-la aqui no programa. E existe muita procura, muita curiosidade quando o assunto é cirurgia plástica. E eu acabei de dizer, o Brasil é referência, e segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, exatamente por vocês. Parabéns pela capacidade do médico brasileiro. Muitas pessoas de fora do país vêm ao Brasil para fazer a cirurgia com o cirurgião plástico brasileiro. Isso aconteceu de que maneira? Como foram evoluindo tanto assim, doutora? A história da cirurgia plástica é muito, muito longa, é secular, né? E sempre o intuito inicial era a reparação, né? Reparação, no início sempre de tumores ou deformidades. E, obviamente, veio ganhando espaço ao longo do tempo. Teve um crescimento muito grande no período de guerras e tal da parte reconstrutora. Mas, no último século, foram surgindo demandas por melhorias estéticas, já que se tinha um conhecimento grande na cirurgia reparadora, né? E aí, a mudança que se teve no estilo de vida, na qualidade de vida, não só no Brasil, mas no mundo também, fez com que isso fosse se tornando cada vez mais buscado. E os médicos cirurgiões plásticos já capacitados para fazer reconstrução fizeram uma mudança quase que, digamos assim, no olhar, né, de certas regiões do corpo que poderiam ser aprimoradas do ponto de vista estético, tendo como base o conhecimento anatômico que se tinha por conta da reconstrução, para ter esse foco, né? Mas é muito interessante quando você traz, né, que o cirurgião plástico brasileiro é muito capacitado, porque eu fiquei aqui pensando, né, como cirurgia plástica
Eu acho que nós somos realmente muito capacitados e referências mundiais, porque o público brasileiro é muito exigente. Então, assim, as mulheres que realmente buscam muito cirurgia plástica, e cada vez mais os homens também, são muito exigentes, né? No Brasil, como um país tropical, que tem esse olhar para a estética, tem um estilo de vida, né, de país tropical. E onde então, se mostra mais o corpo, onde se mostra mais o corpo, e tem uma questão de mentalidade mesmo. Sim. A mentalidade do americano como um todo, mesmo dos norte-americanos, é muito diferente de um europeu, né? Então, isso criou uma certa identidade da forma de se realizar a cirurgia plástica. Então, o olhar de cirurgião plástico brasileiro, falando de cirurgia estética, é diferente do olhar de um cirurgião plástico europeu, porque as mulheres desejam coisas diferentes, têm estilos diferentes. Então, nós somos, sim, referências, mas muito por conta de como nós somos, de como nós brasileiros somos. Tá certo. É como o maiô, doutora. O maiô brasileiro a gente reconhece em qualquer lugar do mundo, né? Não, é diferente. Não tem nenhum lugar no mundo que a gente vê roupa de... Não. É como as mulheres bonitas brasileiras. Exatamente. Que a gente também reconhece. E muito exigentes. E muito exigentes muito em todos os lugares do mundo. É verdade que cirurgia plástica vicia? Uma mulher que faz cirurgia plástica faz 1, 2, 3, 4. Olha, eu acho que em alguns casos né? Porque existe muita vontade, tem muitas mulheres. Eu, como cirurgiã plástica, às vezes você chega num lugar, a pessoa... o que você faz com cirurgia plástica? Aí você já vê a pessoa assim, quero fazer perguntas, né? Já tem esse interesse todo, né? E porque a gente quer se sentir melhor, né? E a mulher passa. Eu falo a mulher porque realmente hoje ainda é um mercado um pouco mais feminino, apesar dos homens... Um avanço grande. Um avanço grande, mas... a mulher busca isso e passa por muitas mudanças durante a vida, né? Tem a adolescência, aí tem a juventude, aí tem maternidade, depois tem menopausa. Então, existe isso, existe uma mudança do corpo e existe uma mudança também das vontades. Então, a mulher busca por isso é cada vez mais aberto. A cirurgia plástica é cada vez mais acessível, porque são muitos profissionais e são muitos centros hoje, né, em que se realiza cirurgias plásticas de forma segura. Então, existe muito essa curiosidade, como você falou, e existe muito essa demanda hoje em dia. Agora, nós somos o 3º país no mundo que mais consome redes sociais, o Brasil. Tá certo que nós somos em muitos, mas tem país com muito mais gente, né? Sim. E nós somos grandes consumidores das redes sociais. E depois da selfie, todo mundo quer se ver mais bonito. Não é verdade, não? Na rede social, chegou o filtro. E às vezes, eu não sei como a pessoa não se toca. Põe tanto filtro que nem parece ela. Nem parece. Parece outra pessoa. Outro dia um cara me enviou uma foto que ele tirou comigo, mas ele pôs tanto filtro em mim, que eu falei, nossa, acho que esse cara me acha muito horrorosa. Porque eu sou eu. Ele pôs tanto filtro nessa foto aí que eu nem falei, eu nunca usei um filtro. Aliás, nem selfie gosto de tirar. E... não parecia mais eu. E as pessoas fazem isso. Elas põem filtro pra tudo. Será que isso daí deu um boom? Porque eu li também que acima de 14 anos aumentou o número de jovens querendo fazer cirurgia plástica. Não, cirurgia plástica e ao dermatologista e meninas de 11 anos fazendo skincare, querendo fazer, usando esse termo, né? Assim, tem duas questões relacionadas à rede social. Uma são os filtros, né? Que é uma coisa mais de face e tal. E você quer ficar igual a foto, parece. Não, e assim, aí você fica insatisfeito, porque você olha no espelho, não é daquele jeito. Não. Aliás, ninguém tem a pele daquele jeito do filtro, eu acho que ninguém tem. Então, isso eu acho um pouco problemático. Eu acho legal, às vezes, você quer parecer um pouco mais... a foto, melhorar a foto. Melhorar um pouquinho, né? Tá ótimo, tudo bem, faz parte, mas eu acho que isso a gente precisa encarar como um recurso que a gente tem pra tirar uma foto, pra fazer um vídeo e tá mais apresentável, se é um dia mais corrido e você fala, poxa, não tá legal, mas a gente tem que ter um limite pra isso, né? Pra não olhar no espelho e falar, nossa, tá tudo horrível. Porque eu recebo paciente no consultório que eu acho que tá tudo bem. E eu sou cirurgia plástica, eu tenho as minhas exigências, né? Eu acho que tá tudo bem. Não, tô horrível, olha isso, eu tô horrível. E você fala, desculpa, não está. Não está, tá tudo bem. Mas não se enxerga. Não enxerga. Então, isso é um risco da questão dos filtros relacionado à face. A outra questão das redes sociais é relacionada à estética corporal, que também precisa tomar muito cuidado, porque as coisas mudaram muito nos últimos 10 anos, né, por conta da rede social, e a exposição, e o surgimento do grande fenômeno que são os influenciadores, né, e tem influenciador de todos os setores aí da nossa vida, tem o do fitness, tem o do trabalho, tem o do coach, tem de tudo, que tem coisas muito positivas relacionadas, mas
nunca nenhum padrão é legal e nada que é para um é para todo mundo, Tá né? certo. Então, assim, ficou difícil da pessoa separar o que é para ela, o que serve para ela, o que aquilo representa. Aquela pessoa que está se colocando daquela forma e que se está mostrando o seu corpo, e, enfim, aquilo tem uma finalidade comercial, tem uma finalidade mostrar mais conhecimento ou enfim, tem várias finalidades, mas a pessoa tem que saber receber aquela informação e dar uma triada, né? Como que eu vou receber aquela informação? Como que isso vai me atingir? Que impacto que aquilo vai ter no meu dia a dia, na minha autoestima ou até na minha forma de viver? Tem que ser algo positivo, gente. Se aquilo tá impactando você negativamente, já não serve mais para você consumir, então deixe de consumir. Se não é para ser bom, para que a gente vai consumir? E aí, às vezes, se perde um pouco de discernimento de saber que nada é para todos. Nada é para todo mundo. É verdade, porque nessa busca é perigoso também, essa busca desenfreada, né? Pela beleza, pelo corpo perfeito, apesar da idade. Exato. Porque nós somos mais que só um corpo. Muito mais. Na verdade, muito mais. E aí surge... Então tem algumas coisas que tem que Tem um ser limite, levadas em é conta. lógico, idade, genética, estilo de vida. E estilo de vida não é nem só ser saudável ou não ser saudável, né? É questão assim, poxa, eu tenho uma rotina de trabalho pesada, a minha atividade física eu faço para ficar saudável, não é para ficar com um tanquinho na minha barriga, então não é para mim. Não é para todo mundo ter 8% de gordura no corpo e um abdômen trincado. Não é, mas tá tudo bem. Não precisa ser pra todo mundo? Não precisa, lógico que não. E nem pra toda idade. Lógico. Porque tem idade que você não vai conseguir, mesmo que se mate lá na academia. E aí, o perigo que eu acho é de você não saber que profissional escolher. Como escolher esse profissional? É isso que eu gostaria que você falasse, doutora, porque nessa busca desenfreada, como eu falei, pela beleza, pelo corpo perfeito que todo mundo mostra aí através dos filtros nas redes sociais, você acaba querendo uma coisa que às vezes não tem condições de fazer naquele momento e vai fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa e vai arriscar a sua vida. Isso é extremamente perigoso. É muito perigoso. Então, como resolvi fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, seja uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, né? A da barriga, enfim, corrigir alguma coisa no meu corpo que não me faz feliz. Quero fazer. Como eu devo proceder? O que fazer primeiro? Como deve ser a consulta? Como eu sei que esse profissional é bom? Até para escolher um profissional, são caminhos diversos, assim, até porque eu, como médica e como consumidora de médicos, porque eu tenho que ir ao médico, minha família tem que ir ao médico, então a gente escolhe aqueles médicos que falam a mesma língua que a gente, né? Então, eu tenho um estilo de traçar um planejamento que eu acho que é mais adequado para aquela pessoa, e se ela quer alguma coisa que talvez eu acho que não é adequada, eu falo, eu não faço só porque tá pedindo. Mas tem que ver se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso. Onde vai ser feita essa cirurgia. Isso, então Uma cirurgia plástica pode ser feita em qualquer lugar? Não, não. É assim, nos grandes hospitais, sim, a maioria dos hospitais tem estrutura para isso. Mas sim, deve-se checar se a pessoa faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso tem vários caminhos, isso é um caminho. Um outro caminho, referências. Então, assim, sim, operou uma pessoa próxima minha que tem o mesmo nível de exigência do ponto de vista científico, ético do que eu. Não é a mesma referência só a minha mama ficou exatamente como eu queria, mas assim, da ética e da moral mesmo. Tem o mesmo nível de exigência do que eu. Ou eu confio muito no meu cardiologista, eu confio muito no meu ginecologista, que é uma pessoa extremamente bem formada, é uma pessoa extremamente conscienciosa, e ele me indicou essa médica que é da confiança dele. Isso é um outro caminho. E assim, a gente sabe que existe a rede social hoje e é inevitável que a pessoa busque. Então, ok buscar, né? Mas assim, antes de ir, checar. Vá à consulta e não se sinta constrangido de perguntar como que é a experiência, se está acostumado, como são as complicações. Não se deve ter medo de perguntar de complicação. Só não tem complicação quem opera ninguém. Né? Porque complicação faz parte da estatística. E faz parte de uma cirurgia. Quer dizer, qualquer cirurgia tem possibilidade, mesmo possibilidade que pequena, de risco, sim. Mesmo que pequena. Sim. A gente começou dizendo, e realmente os médicos são muito capacitados
Por isso, até você deve procurar um que faça parte da sociedade brasileira, por exemplo, de cirurgia plástica, que seja médico de verdade, porque a gente cansa de ver casos de mulheres que foram colocar e fazer procedimentos também. Sim, não é? fora de um ambiente fora seguro. de um ambiente seguro e com não profissionais habilitados para aquela área. Para fazer aquele tipo de trabalho. E aí acabam perdendo, né? Na busca por um seio mais bonito ou um bumbum mais arrebitadinho, acabam perdendo a vida. Vale? Não vale, é lógico que não. Quais são os riscos de uma cirurgia plástica? O que eu tenho que prestar atenção? Tem que perguntar que tipo de anestesia eu vou tomar? Tem, assim, os riscos são associados. Tem os riscos de toda cirurgia, né? Toda cirurgia tem risco de ter infecção, porque você está rompendo a barreira da pele, você vai ter um ferimento. Toda cirurgia tem risco de infecção, toda cirurgia tem risco de abertura de pontos, por exemplo. Toda cirurgia tem um risco, se for uma anestesia geral, tem um risco anestésico inerente, apesar que a cirurgia geral é extremamente segura. E tem os riscos associados, locais, digamos assim. Então, eu vou fazer uma cirurgia de mama. Qual que é o risco local? O risco local é ter uma isquemia de um tecido, é de ter algum tipo de deformidade, isso para cada caso. Eu vou fazer um abdômen. Tem o risco de acontecer. Então, assim, tem os riscos locais específicos daquilo e tem o risco geral, que é infecção, necrose, trombose. Isso tem que ser conversado, na sua opinião, com o médico. Com certeza, com certeza. Se a gente fala alguma coisa antes da cirurgia, nós estamos explicando. Se depois que acontece a gente fala a mesma coisa, nós estamos justificando. É muito melhor explicarmos do que justificarmos. Então, antes é preciso questionar e tudo precisa ser muito conversado. E o paciente estar ciente do que exatamente, pode acontecer. Exatamente. Agora, e a importância, doutora, da decisão, né, que ela vai tomar, para que não seja prematura, e dos exames pré-operatórios? Como tem que estar essa pessoa que vai passar por uma cirurgia plástica? Ela tem que estar com a saúde equilibrada. É sem nenhum remédio, sem nenhuma doença? Não, mas eventuais doenças crônicas têm que estar controladas. Então, doenças comuns, por exemplo, diabetes ou pressão alta ou alguma doença autoimune, essas pessoas podem ser submetidas à cirurgia desde que a doença esteja controlada. Isso tem uma escala que a gente chama de asa 1, asa 2, ter uma doença controlada. Quando você passa para o asa 3, que é uma doença crônica sem o controle, a cirurgia é proscrita. Você só vai operar uma pessoa numa emergência, que ou opera ou morre, né? Senão essa cirurgia não deve ser levada adiante. Para você fazer uma avaliação e entender onde que essa pessoa se enquadra, faz parte a consulta com anamnese, avaliação de todos os exames físicos, avaliação de todos os critérios, realização de exames, aí são exames gerais, de sangue, exames cardiológicos, e dependendo do paciente, a gente conta com a ajuda de um clínico, de um cardiologista ou do médico que acompanha. Então, você vai operar uma pessoa que tem uma asma grave, você vai conversar com um pneumologista. Olha, vamos tomar quais cuidados diferentes para que a gente minimize o risco de complicações. Ou qualquer pessoa que tenha alguma comorbidade que não seja trivial ou uma coisa que a gente sabe que é mais frequente, a gente conta com o apoio do clínico para fazer essa avaliação. Para que tudo saia da melhor forma. Então, o pré-operatório é super importante, esses exames também. E qual é a responsabilidade de quem faz a cirurgia, não o médico, o paciente, no pós-operatório? Porque não vale só reclamar se fez um pós-operatório todo errado, né? Não vale. Não pode andou. Não pode pegar peso, pegou. Não volte à atividade física em tanto tempo. Isso também tem que ser obedecido? Tem. Tem. O paciente sempre quer negociar. Não, mas será que eu não posso voltar um pouco antes? Será que eu não... Então, assim, tem algumas coisas que a gente conversa. Depois da pandemia, teve uma facilitação de programação de cirurgia por conta do trabalho online. Então, às vezes, a gente antes precisava de um afastamento do trabalho de 20 dias. Hoje em dia, às vezes, não precisa. Faz um afastamento de 10, volta online. Então, facilitou. E isso foi nítido depois da pandemia, que a gente consegue organizar melhor isso, porque muita gente conseguiu ficar no online. Conseguiu ficar no online. Aí não precisa se deslocar para o trabalho. Então, a gente consegue fazer isso. Mas faz parte da programação, assim como avaliação, indicação, exames pré-operatórios, faz parte a programação. Vai ter que fazer drenagem, não vai ter que fazer drenagem, né? Precisa de alguém para dar algum suporte. E assim, coisas que a gente às vezes não pensa, logística em casa, comida, limpeza, tem um monte de coisa para se pensar.
Tá, e isso tem que ser obedecido para o resultado ser o mais positivo possível. Não vou mentir. Tem pessoas que exageram que não vão comprometer o resultado. Muitas vezes até não compromete. Pode deixar a cirurgia com uma evolução mais lenta, mais morosa. Não que tem uma alta chance de comprometer. Na maioria das vezes até não compromete. Mas pode então, sim. Cuidado que deve ser. Pode ter um prejuízo na cicatrização, alguma coisa assim, né? Mas... Falando em cicatrização, vamos falar sobre cicatriz, então. Existe algum tipo de pele em que a cicatriz não fica bem? Não fica boa? Tem. Qual? As peles mais morenas e os orientais como eu. É mesmo? E sabe-se por quê? É racial. É racial. Óbvio que não são todos, né? Mas quando a gente pega uma pessoa de pele bem morena, com uma cicatrização excelente, a gente fala, nossa... Que bom, que sorte, né? E as pessoas que têm uma pele mais clara, muitas vezes têm uma cicatriz, mas assim, pode acontecer. Mas no geral, os orientais cicatrizam pior, fazem mais pigmentação, tem mais chance de ter queloide, assim como que tem a pele mais morena. Explica pro pessoal o que é queloide. Queloide é uma cicatriz anormal. Quando a gente tem qualquer tipo de ferimento, para aquilo cicatrizar, nosso corpo produz colágeno. Então, toda cicatriz tem ali uma produção de colágeno. O que acontece na cicatriz anormal e no queloide é que tem muita produção de colágeno. Então, fica aquela cicatriz muito grossa. Nem toda cicatriz grossa é colágeno. Colágeno é um excesso, muita produção de queloide, de colágeno. Então, o queloide. Tem um estágio antes do queloide que chama cicatriz hipertrófica, que ela é um pouquinho grossa, mas não chega a ser um queloide. Então, é um excesso de produção de colágeno. Agora, outra coisa que a mulher tem que pensar, e o homem também, que está fazendo cada vez mais cirurgia plástica, que quando você faz uma cirurgia plástica, você troca alguma coisa que você não gosta por uma cicatriz. Exato. Não é? Exatamente. Então, existe alguma coisa hoje que tem ajudado os cirurgiões plásticos, né? Não só nesses que têm mais dificuldade de cicatrização, mas em todos, existem pomadas, existem cremes. O que mudou na medicina da cirurgia plástica para deixar a cicatriz cada vez melhor? Então, nós temos dicas, né? Então, no caso das mulheres, muitas têm uma cicatriz de cesárea, então já é uma dica. Fala, bom, essa cicatriz é ótima, então estamos trocando algo que não que a pessoa está incomodada pela cicatriz, mas temos grandes chances de ter uma boa cicatrização. E o contrário também é válido. Então, uma mulher que tem uma cicatrização que nós percebemos que é ruim, porque tem, por exemplo, uma cicatriz de cesariana muito ruim, ela pensa muitas vezes antes de fazer uma mamoplastia com aquela cicatriz longa de T, ou uma abdominoplastia que tem uma cicatriz longa, tem cicatriz no umbigo, mas às vezes são casos que ela quer correr o risco. Então, nós fazemos assim, uma técnica muito apurada, porque quanto melhor a técnica, a delicadeza na manutenção dos tecidos, o cuidado no pós-operatório, isso ajuda. Uma cicatriz sem tensão, quanto mais tensão a gente tem, mais chance de produzir mais colágeno, de fazer uma cicatriz mais grosseira, digamos assim. E aí tem laser, tem pomadas e tem outros tratamentos, inclusive com máquinas, né, que ficam no setor de radioterapia até no hospital, chama betoterapia, eletronterapia, que fazem um bloqueio, digamos assim, dessa produção de colágeno, que seria um estágio maior de quem realmente tem queloide que a gente consegue fazer. Que já sabe da história, assim como se olha para a cicatriz da cesárea, já sabe de outras que o queloide apareceu, então é uma tendência. É uma possibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um queloide, qual que é o tratamento do queloide? Você tem que tirar aquela cicatriz. Só que você vai fazer uma outra. Então, como prevenir que faça novamente? E dá para fazer isso a qualquer tempo? Dá. Dá pra fazer. Você tira o queloide, faz uma cicatriz nova. E aí você faz um tratamento, você conta com a ajuda de um colega, que é o radioterapeuta, que faz a programação dessa terapia. Entendi. E faz as sessões, de 3 a 5 sessões, para bloquear esse processo, que é essa produção exacerbada de colágeno. Então, quando existe um diagnóstico de queloide, a gente pode fazer isso para prevenir. Ou nos outros casos a gente não precisa chegar nesse ponto, mas aí a gente tem um cuidado extra e começa a fazer terapias associadas com o dermatologista, por exemplo, fazendo laser e outros cuidados precocemente. Mesmo nas antigas, no caso do laser, por exemplo? Nas antigas funciona menos. Agora, se você tem uma cicatriz de qualidade bem ruim, às vezes compensa mais fazer uma nova cicatriz, né? Então você tem uma cicatriz... Aí é o trabalho do cirurgião plástico, do radioterapeuta? Isso. E do dermatologista.
Quando a gente faz essa terapia, quando a gente indica essa terapia, que é a beta-terapia, e não vai para o dermato depois. Faz só o tratamento da beta-terapia, que é o tratamento do queloide. Mas é bem interessante e ajuda muita gente. Fala um pouco lipoaspiração, porque a lipoaspiração está aí em segundo lugar no Brasil, né? Como uma das cirurgias mais feitas. Quais os cuidados que a gente tem que ter quando quer fazer uma lipoaspiração? E quem não pode fazer lipoaspiração ou não deve ser feita? O principal da lipoaspiração que eu vejo assim, na prática do consultório é a indicação. Então, a pessoa tem lá uma insatisfação com o abdômen, com as costas, com o flanco e fala, não, eu preciso fazer uma lipoaspiração. E aí tem a expectativa que vai ficar igual aquela foto lá daquela pessoa que colocou lá na rede social. Com o abdômen chapado e tal. Só que assim, a estética de uma região do corpo... Eu vou pegar o abdômen, que todo mundo quer ter um abdômen em ordem, né? Não, às vezes não, só fazer uma lipoaspiração não adianta, porque a estética daquela região depende não só do acúmulo de gordura, como da qualidade da pele. E da flacidez? Que é a flacidez. Então, quem tem uma pele mais flácida precisa conversar com o cirurgião para saber que tipo de resultado que você consegue fazendo lipo, porque a lipo trata a gordura, mas não trata tanto a pele. Hoje nós temos algumas tecnologias que ajudam na retração da pele, mas dependendo do grau de flacidez, não é suficiente. Então, não dá para depositar toda a expectativa de resolução da questão estética ali que não agrada só numa lipoaspiração se existe um componente, por exemplo, de flacidez de pele. Então, para quem vai fazer uma lipoaspiração, é muito importante ir num profissional de confiança para conversar sobre que resultado esperar, para avaliar a pele, para ver se tem, enfim, se só a lipoaspiração pode Você acha trazer... que tem uma idade, mais adequada para fazer, até certa idade? Não. Não? Não. Agora, quem tem a pele muito flácida, a gente não quer fazer muito lipoaspiração, porque você vai ficar com mais pele ali sobrando, então às vezes não fica legal. O resultado não vai ser legal. Não é legal. Agora, quem não deve fazer lipoaspiração pensando como cirurgia é quem não está clinicamente apto. Se você está clinicamente apto e o cirurgião avaliou que é candidato, né, que não é uma pessoa com a pele extremamente flácida e que o principal componente, por exemplo, é a flacidez e não a gordura, a pessoa está apta para fazer, pode fazer. Os homens apresentam os mesmos resultados que as mulheres após uma lipo? Mais ou menos, mas o homem costuma ter peles mais grossas, né? E o homem não passa pela gestação, né? Então, às vezes, é mais... mais tranquilo. Porque né, tem menos essa variação toda, hormonal, depois menopausa e tal. Tem menos flacidez também. Tem menos flacidez. A flacidez tem um componente grande aí de estilo de vida e tal, mas assim, mais do que o estilo de vida e gestação é constitucional, é a genética. Tem gente que tem pele flácida, com 25 anos, com 20 anos tem a pele muito flácida. E não importa a idade. E tem mulheres que passaram por gestação que apesar de estar mais flácida do que antes da gestação, ainda está em ordem. Doutora, na sua opinião, a pessoa pode fazer cirurgia plástica a partir de que idade? Essa, por exemplo, a lipoaspiração? 18 anos, 17 pode fazer? anos, pode. Agora, tem cirurgias que podem ser feitas na infância, como as orelhas em abano, por exemplo. Com 7 anos dá para fazer, 6, 7 anos dá para fazer. Porque senão essa criança já fica marcada na escola, leva apelido, sofre bullying. Aí acaba sendo uma opção dos pais, eu já falei sobre isso alguma vez. Você já fez em criança? Já. Já. Aí acaba sendo uma opção dos pais. A gente percebe que os pais ficam divididos assim. Tem os pais que falam, eu não vou nem dar a chance do meu filho passar por qualquer tipo de constrangimento social. Pode operar com 7 anos, doutora? Pode. Então, a gente vai operar. A última criança que eu operei, ele nem sabia que ele tinha orelha em abano. Aí, a mãe dele veio na consulta comigo e falou, a gente pode fazer? Eu falei, pode, tem indicação, mas eu acho que você precisa entender como que é seu filho, como que ele vai levar, porque para ele não tem nada de errado com ele, e aí você vai submetê-lo a um procedimento, tem recuperação, tem dor, então precisa conversar com ele, cada um conhece o filho que tem, né, assim, falando pessoalmente, eu tenho uma filha com orelha de abano, e aí ela é muito dramática, ela é muito dolorosa, então eu sempre achei que se eu tivesse um filho assim, com 6 aninhos eu ia operar, mas ela é tão dramática, ela é tão dolorosa que eu não quero colocar isso pra ela agora. Agora ela tem 7. Não operou? Ainda não. Mas ela é muito, mas é por conta dela. Se ela tivesse uma outra personalidade, eu acho que ela levaria melhor. Eu falo, não, filha, vamos lá. Mas não, então acho que varia muito. E tem os pais que falam, não, quando ela estiver incomodada, a gente vai no dia seguinte e resolve. Mas eu não vou colocar esse problema. Então, existe isso e precisa respeitar. É a forma como cada família conduz. E tem uma história também. Tem pais que sofreram bullying na infância e não querem que o filho passe por isso. Então, não quer nem que chegue nesse ponto. Então, varia, assim, de como cada família conduz.
E como você vê o jovem operando cada vez mais cedo, de qualquer maneira? É perigoso começar a fazer cirurgia plástica tão cedinho assim, 14, 15 anos? A cirurgia plástica em si, não. Sim. Um jovem saudável, não tem problema nenhum. Mas eu acho que tem que entender, assim, o que é essa cirurgia que essa pessoa está fazendo? Tem realmente uma questão envolvida aí No psicológico, de mental. Prejuízo, ou uma busca, ou, assim, uma pessoa tão cedo, com tantas insatisfações, né? Então, assim, eu tenho pacientes que eu já operei, meninas, né? Você perguntou, com 16, 17 anos que eu já operei a mama, mas, assim, era o impacto... Que, assim, se fosse minha filha, eu teria indicado também, porque era um impacto no dia a dia, na qualidade de vida, no constrangimento muito grande. E isso é uma coisa. Agora, uma menina que não, mas com 16 anos, mas eu tenho uma gordurinha, assim, pode ter indicação, mas eu acho que os pais têm que olhar um pouquinho por trás disso e entender, porque às vezes isso é o início de alguma coisa que não pode ser tão legal. Emocionalmente, psicologicamente falando, pode não ser saudável, então precisa ficar de olho. Eu gostei disso, é importante falar isso, chamar atenção, né, para os pais também, que hoje em dia conversam menos com os filhos e às vezes não estão sabendo qual é o real problema. Exato, não é? exatamente. A gente já viu casos de suicídio em jovens por causa de acne. E não foram poucos. Demais, né? É muito triste isso. Muito triste. Então, tem que observar. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui no nosso papo, porque a repórter Marcela Troiano foi saber alguma coisa a mais sobre um tipo de cirurgia que tem sido muito procurada nesses últimos tempos, que é a feminização facial. Vamos ver, Marcela? Olá, mãe! Olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje a gente vai falar de uma cirurgia que vem ganhando destaque e é bem diferente. Para muitas pessoas, nem ela existe, né? E agora que ela está sendo conhecida. Na realidade, é a cirurgia de feminização facial. E eu tô aqui com o Dr. Rafael Miranda, que é médico cirurgião dentista. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui com você. Prazer. Falar dessa cirurgia tão importante, né? Inclusiva. O que é essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia que já vem sendo realizada há bastante tempo, né? Há décadas atrás. E ela vem ganhando força porque os pacientes, eles têm procurado cada vez mais e cada vez mais eles têm acesso a esse tipo de cirurgia, tanto no âmbito particular quanto no âmbito público. Então, muitos serviços no Brasil já tem esse tipo de serviço até público, né? Jura? Juro. Nossa, é muito legal. que legal. Então, na Bahia, na Escola Federal da Bahia, tem uma colega nossa que já tem um serviço no SUS. Eles conseguem fazer alguns procedimentos para esses pacientes que são muitas vezes muito carentes, né? Então, é uma área que tem crescido bastante, né? É uma área multidisciplinar, né? Como eu estava comentando com você, não adianta a gente ter um profissional só, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente precisa sempre ter um endócrino, sempre ter um cirurgião plástico junto na equipe, sempre ter um cirurgião bucomaxilo, para a gente ter sucesso, né, nessa cirurgia. Então, para fazer a parte da hormonioterapia, para o paciente ter a voz que ele deseja, para a gente conseguir dar as características que o paciente quer. Então, dentro da cirurgia tem vários profissionais. Tem vários profissionais. E também antes, vocês também contam depois com alguns profissionais da área. Sim. Certo. Sim. Aí na sua parte, que é bucomaxilo, é isso? Isso. Você vai falar um pouquinho pra gente. Eu brinco que a minha parte é a parte de funilaria e pintura. Eu sempre falo para os pacientes que a nossa parte é um martelinho de ouro. Então a gente vai tentar suavizar o rosto do paciente, né? O rosto masculino, né? Esse paciente que vem pra gente é um paciente trans mulher, né? Então, quando ele nasceu, ele foi visto como sexo masculino. Então, ele vai ter testículo que vai produzir testosterona. Então, ele vai ter as características secundárias masculinas, né? Então, quanto antes a gente fizer o bloqueio hormonal, a gente vai ter um resultado melhor, né? E estimular os hormônios femininos. A gente vai ter um resultado melhor. Então, porque a face masculina, se a gente olhar aqui na nossa foto, né, você vê que o osso frontal do homem ele é bem mais pronunciado do que na mulher, né? A proeminência
da cartilagem tireoide maior que na mulher, a deposição de gordura na face é diferente, né? A mulher tem um rosto mais suave, um rosto mais delicado, né? O ângulo nasolabial é diferente na mulher do que no homem. A musculatura, a mandíbula do homem é mais forte que o da mulher. Então a gente consegue mudar essas características através de osteotomias e procedimentos de tecido mole. As indicações mais comuns, então, são de fazer a frontoplastia, para deixar esse osso mais suave, a rinoplastia, normalmente uma rinoplastia redutora, né? Os pacientes normalmente querem um nariz menor, querem um nariz mais empinado, um nariz mais fino, um nariz mais elegante, mais suave. A gente consegue trabalhar na parte da mandíbula, fazendo o famoso V-line, né? Deixando o rosto um pouquinho mais fino, mais pontudo. E a tireoideoplastia, né? Que é o famoso pomo de Adão. A gente consegue com uma incisão todas as incisões a gente tenta fazer o mais escondido possível, né? Porque o paciente já tem uma disforia de gênero, a gente não precisa criar outro, né, estigma nesse paciente. Então, a gente sempre tenta fazer as incisões o mais escondido possível para a gente dar essa passabilidade para o paciente. Contraindicações, quais são os pós e pré-operatório? É uma cirurgia basicamente estética. Uhum. Então, eu vejo, né, na minha opinião, como uma contraindicação o paciente que não tem certeza de que ele quer, porque normalmente é uma cirurgia irreversível. Então, isso que me deixa bastante preocupado. Então, voltando à multidisciplinaridade, a importância da gente ter um psiquiatra junto com a gente, um psicólogo junto com a gente, porque assim, uma legal. vez fazendo não tem mais volta. Não tem mais volta, sabe? Eu removi a cartilagem tireoide, eu não vou conseguir colocá-la de volta, sabe? Eu removi um fragmento da mandíbula, posso até tentar reconstruir, mas assim, não é legal. Tirei a parte do osso frontal, dificilmente eu vou conseguir reconstruir do jeito que ele era. Então, o paciente tem que estar com certeza de que é isso que ele quer, já vindo com os profissionais certinho, tudo bonitinho, tudo assinado. E essa é a contraindicação que eu tenho mais medo, assim, dele se arrepender. Então, como é uma cirurgia estética, não tem grandes contraindicações, né? Então, o paciente vai chegar para mim, ele vai trazer, né, os problemas que ele quer arrumar. Eu não tenho que propor nada, ele já chega aqui para mim e elas já falam o que elas querem. Eu quero diminuir o osso frontal, eu quero fazer uma rinoplastia. Então, eu acho que a contraindicação é essa que eu falei. E pode ter consequências? Sequelas. Toda cirurgia, ela tem riscos. Ela tem riscos, né? Então, a gente tenta minimizar os riscos, fazendo uma anamnese bem feita, conversando sempre com o paciente, fazendo as consultas pré-operatórias. A gente sempre pede exames pré-operatórios para ver se esse paciente pode ir para uma anestesia geral longa, né? Normalmente, porque deve demorar. Longas. Cirurgia, normalmente, dependendo do que o paciente vai fazer, ela pode ser feita por etapas. Se a gente tem paciente, por exemplo, que fala, quero fazer só a mentoplastia, que é a cirurgia da ponta do queixo. Aí depois vai... Aí a gente... daí depois ela vai fazendo as outras coisas. Sempre quando dá, a gente faz tudo de uma vez. Porque é uma anestesia. Uma anestesia, economiza um pouco, que não é uma cirurgia barata, então quando dá, a gente já resolve tudo com uma cirurgia só. Mas se não, a gente faz fragmentado. Quando faz tudo, rinoplastia, frontoplastia, o V-line e a tireoidoplastia, é uma cirurgia de aproximadamente umas 8 horas. Uau, então... Uma cirurgia longa. Cansativa, né, também. E complicações sempre podem ocorrer, daí falando mais da parte cirúrgica, né? Então, pode ter infecção, pode ter cicatriz hipertrófica, pode acontecer de pegar prega vocal, o paciente ficar com uma rouquidão. Tudo isso a gente minimiza, né? Sabendo o que você está fazendo e estando bem treinado, os riscos são bem diminuídos. Escolha dos profissionais e tudo mais. É super importante. E o que você acha que essa cirurgia, né, que é tão inclusiva, trouxe para a medicina? Isso é bem legal, né? Todos os artigos mostram que os pacientes têm um grande benefício com essa cirurgia de qualidade de vida. Então, era o que eu estava conversando, eles querem ter passabilidade, elas querem passar despercebidas, né? Elas são mulheres, né? Elas já são mulheres e elas querem ter essa passabilidade, né? Então, com essa passabilidade, elas ganham muito qualidade de vida. Ninguém fica encarando elas na rua,
elas conseguem ter uma vida normal, né? Tudo que a gente busca é ter uma cirurgia que suavize o rosto e que para elas tenham uma vida nada mais do que normal, que elas frequentem os mesmos lugares que a gente, que elas vão às mesmas escolas que a gente, que elas tenham o mesmo trabalho que a gente e que a gente consiga não separar. Essa é a ideia. A ideia é que elas tenham uma vida igual a Deve trazer pessoa. muita satisfação, né? É pra muito vocês legal, e é pros muito pacientes. gratificante, é muito legal ver os pacientes felizes. A gente recebe muita mensagem agradecendo, é muito legal participar e poder melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Com certeza. Muito obrigada, é muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais e, bom, até a próxima. Até a Vamos próxima. falar mais sobre isso, hein? Obrigado. Obrigada. E a procura é muito grande, então a gente precisa falar sim sobre isso. Dr. Rafael Miranda, muito obrigada pelas informações. E aí também os riscos que ele colocou, e a gente precisa colocar, né? A pessoa também é responsável, não é, doutora? Pelo médico que procura, pelo local onde vai fazer um procedimento estético. Não dá para fazer isso com qualquer pessoa, em qualquer lugar, principalmente cirurgias maiores. E como eu falei, os nossos médicos são espetaculares, então vamos aproveitar os verdadeiros médicos no Brasil. Vamos falar sobre o câncer não, vamos falar também um pouquinho sobre o câncer de mama, que deixa como sequela, às vezes, a mama meio destruída. E existe um trabalho de reconstrução, mas antes disso, eu quero falar sobre a cirurgia de mama, que é a primeira, né? Principalmente para colocação de implante de silicone, aumento de mamas no Brasil. É a mais procurada, é a mais realizada. O que houve de mudança nesses últimos anos em relação aos implantes de silicone? Quanto tempo dura um implante de silicone no aumento de mama? Os fabricantes, eles não garantem, porque o silicone ele é feito de um gel coeso, né? Ele não solta, né? Ele é coeso e ele é envolvido por um elastômero, é como se fosse uma capinha também de silicone. O fabricante, ele não garante que essa estrutura se mantenha estável por mais de 10 anos, né? Então, a maioria dos fabricantes, se acontece alguma questão, uma rotura do implante antes de 10 anos, eles inclusive, muitas vezes, fazem um ressarcimento do paciente. Agora, se tem 15, 16, 20 anos do implante, isso é uma coisa possível de que se aconteça e está dentro daquilo que a gente espera. Então, o que essa paciente tem que fazer? Tem que visitar o médico após esses 10 anos, ver o estado dessa prótese? Na verdade, a mulher faz anualmente, né? Se já tiver passado dos 40 anos... Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer ultrassom e mamografia. Então, não precisa ficar indo no plástico só para ver a prótese se está tudo em ordem. Então, ela vai no ginecologista, se tiver menos de 40 anos, vai fazer um ultrassom. Se tiver mais de 40, vai fazer ultrassom e mamografia. E esses exames são suficientes para avaliar se tem uma algum rotura, problema. Né? Que o problema relacionado ao implante seria a rotura. Outra questão relacionada ao implante, que é a contratura, é uma avaliação clínica, na verdade. Então, nem precisa de exame para ver. Clinicamente, até o paciente sente que a mama ficou mais endurecida e seria um motivo para troca. Então, hoje, Claudete, existem alguns motivos, né? Eu sempre falo para os pacientes, a gente está programando uma cirurgia com inclusão de silicone, a gente espera esse resultado, mas quais são os ônus, né? Então, o ônus principal vai ter troca. Pelo menos mais uma cirurgia você vai fazer, nem que seja para retirar, mas talvez para trocar e depois para trocar de novo a depender da idade da pessoa. Por que a gente troca? A gente troca porque a estética não tá legal. Porque pode acontecer de depois de 15 anos ter passado gestação, ou pode ter passado variação de peso, ou pode ter passado menopausa, e isso pode fazer com que mesmo a prótese estando íntegra, a pessoa deseje trocar o implante. A troca do implante pode acontecer então por estética, pode acontecer porque a prótese rompeu, que é visto no exame, e pode ser por conta dessa contratura que clinicamente a mulher percebe. Mas se não for nada disso, ela pode continuar com ela, se não rompeu? Pode, mas quando chega com uns 15 anos, eu costumo falar, bom, vamos começar a pensar em trocar, né? Porque aí, às vezes, aí a pessoa, se tá tudo bem com a estética, ela fica com preguiça, né? Então, às vezes eu falo, bom,
Se for fazer algum outro procedimento, às vezes combinar, às vezes, então quero fazer uma blefaro, eu vou aproveitar e trocar, que eu já estava querendo trocar. Então seria uma situação ideal para aquela que não tem queixa estética, para não ficar com aquele implante Mas que... é bom não ficar É bom não ficar 20, 25 anos com implante, não é legal. E você falou sobre gestação, e a gente sabe que a mulher que tem implante de silicone, ela consegue amamentar normalmente, né? Ela consegue amamentar, o implante, ele é colocado ou atrás da glândula, ou ele é colocado atrás do músculo. Quando a pessoa só coloca o implante, a gente não entra no meio da glândula, exceto pela cicatriz ao redor da areola. Mas considerando o principal, que é no sulco, que é embaixo da mama, a gente nem manipula o tecido mamário. Então, você vai ter um implante lá, a mama vai ficar maior, obviamente, mas não tem impacto na glândula mamária. Agora, quando o implante é colocado e na mesma cirurgia tem que levantar a mama, fazer outras cicatrizes, aí já pode ter uma interferência, né? Porque tem cirurgia com implante que não é só a inclusão, que são cirurgias de mastopexia, que é quando a gente levanta a mama, e aí pode ter alguma interferência. Tá certo. Você trabalhou durante vários anos junto ao Hospital Sírio-Libanês na reparação de mulheres que tiveram câncer de mama e tiveram que reestruturar suas mamas. Como é esse trabalho, doutora? Hoje em dia, Claudete... Você faz em consultório, você faz o seu? Faço bastante. Quer dizer, não é em consultório. Ela atende no consultório mulheres que precisam passar por isso. Faço. Eu trabalhei nesse hospital fazendo as reconstruções mamárias e institucionais por muito tempo e a gente trilhou um caminho nesse sentido e eu continuo atuando bastante nesse segmento que é o da reconstrução mamária. Então, hoje as mulheres, a gente já sabe que é seguro fazer a cirurgia junto com a cirurgia do tratamento oncológico, então junto da retirada do tumor. Então, 30 anos atrás, a mulher tirava, ficava lá reta, sem nada, para talvez um dia, quem sabe. Por quê? Porque precisava tratar a doença, precisa tirar isso da frente, a gente não pode interferir no tratamento, no segmento da doença. E isso, ao longo das décadas, foi caindo por terra. A gente sabe que é seguro, não interfere no segmento, no acompanhamento, na recuperação. É feito junto? Feito junto, então é feito junto. Então a mulher traz uma tranquilidade para ela depois de diagnóstico, não sabe se vai fazer químio, se vai ficar careca, tem medo de morrer, apesar que hoje o tratamento é muito eficaz e o índice de cura é super alto. Sim. A mulher tem esse diagnóstico, tem muito medo. Então, pelo menos ela sabe que vai ser feito um trabalho para que ela saia da cirurgia sem passar por uma etapa sem mama. Então, essa etapa sem mama hoje, no privado, digamos assim, porque no SUS a gente sabe que existe uma certa dificuldade, né? Mas a gente consegue fazer isso, inclusive porque é previsto por lei o tratamento do câncer de mama. Então, do SUS. Mesmo do SUS seria. Então, mesmo nos planos de saúde privados, existe a obrigatoriedade no pagamento dessa cirurgia da mama, no pagamento da cirurgia da outra mama, porque uma mama fica diferente da outra também não dá, então tem que operar as duas mamas, e mesmo no SUS seria, mas é que a gente sabe que existe uma certa dificuldade, né? Mas é previsto por lei essa cirurgia. Aliás, é bom que se informe que o SUS faz muitas cirurgias, né? E que você tem que procurar. Procure seu médico, procure informação. Que às vezes você acha, no SUS não posso fazer. E pode, como redução. Às vezes demora um pouquinho, tem uma fila. Mas tem mulheres que sofrem com dores nos ombros, não é? Sim. É difícil ter o seio muito grande e viver bem com isso. E o SUS é uma cirurgia também que é oferecida pelo SUS. Então, vale a pena dar uma investigada aí, tem muita coisa nova lá. Agora, nessa de reconstrução, a cirurgia para o câncer de mama, ela também mudou nos últimos anos. Hoje já se retira menos a mama toda. Ela mudou muito, porque assim, a técnica está melhor e as cirurgias são mais conservadoras. Então, no começo, igual eu falei, 20 anos atrás, era uma mastectomia radical, tinha um nome, era mastectomia radical, depois mastectomia radical modificada, porque tinha que tirar a areola, o mamilo. Depois, será que se a gente não tirar a areola e o mamilo, a taxa de cura vai ser igual? Aí os estudos foram permitindo preservar mais. E quanto mais a gente preserva a mama, então primeiro preservava a pele, porque no começo ficava um nada. Aí, não, vamos preservar um pouco mais de pele. Depois, não, então vamos preservar
A areola, quem sabe? E agora, em casos... Então, é óbvio que existe... Que bonita, assim. E aí, quanto mais você preserva, é claro que a mulher, quando ela sabe que ela vai ficar com a areola, ela respira aliviado, porque a areola dá identidade para a mama. Então, em alguns casos não é possível preservar, porque está muito próximo da areola, tal, por conta de segurança oncológica, mas cada vez mais as cirurgias têm sido um pouco mais conservadoras, o que nos permite, como cirurgiões plásticos, fazer uma reconstrução de qualidade melhor. Porque quanto menos radical, melhor a gente consegue entregar o resultado. E como você, doutora, vê essa mulher? Ela fica mais calma, a autoestima fica melhor quando ela sabe disso. Que não vai sair de lá sem a mama ou sem uma delas. Isso, assim, varia muito de mulher para mulher, né? Porque depende também do quanto colocou no Google e tal. Mas, assim, eu tenho tido muitas pacientes que eu mostro fotos, porque é muito importante elas verem fotos. Porque, às vezes, fantasia, né? E, às vezes, eu mostro fotos e eu sou transparente até demais. Então, eu mostro fotos de bons resultados, porque a cirurgia foi mais conservadora. Fotos de resultados não tão legais, porque foi uma cirurgia mais radical. E eu mostro uma variedade para mostrar o que é possível, né? E elas falam... Ai, que bom, não imaginava algo muito pior. Então, claro que tem gente que busca mais internet, mas as últimas pacientes que eu tô lembrando agora de ter falado esse último mês, de ter conversado isso no consultório, falaram, nossa, não, tá tudo bem. Eu falei, olha, mas você tá vendo que aqui é possível melhorar isso? Depois, não, tá tudo bem, eu imaginava algo, não, tá tudo bem. Nossa, se eu ficar desse jeito, tá ótimo. Porque na hora que vem o diagnóstico, ainda na cabeça delas vem uma coisa muito mutilante. Sim. Né? E hoje, graças a Deus, graças à ciência, graças, né, aos nossos avanços, a estudo, a gente tem conseguido entregar bons resultados. Isso é maravilhoso. Bom, a gente tem, assim, que fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque falamos aqui de poucas cirurgias, mas eu acho que fica a mensagem principal. Pesquisar, ver onde vai fazer, com quem vai fazer. Não basta a clínica ser bonita, o médico tem que ser bom. Exatamente. Tem que ser médico. Preferencialmente, né? Tem que ser médico, cuidado com clínicas também, eu acho que é bem importante para saber se tem cirurgias de pequeno porte que é totalmente possível ser feitas dentro de um consultório, com todo o preparo para aquele porte de cirurgia, claro que é possível, fazer uma orelha rasgada, ou às vezes tirar uma pelinha, alguma coisa assim é possível, mas mesmo para pequenos procedimentos, existe toda uma regulamentação, né? Então isso faz parte da seriedade do profissional que cada um procura. Tá certo, e tem que procurar mesmo, não é? Afinal de contas, a cirurgia plástica é para te deixar mais feliz, melhor. Nada insatisfeito com alguma coisa que você não goste. Me dê suas redes sociais, por favor, doutora. É doutora DRA Larissa Sumodjo. Meu sobrenome é soletrado S-U-M-O-D-J-O. Tá escrito aí também para te ajudar. Um grande beijo, muito obrigada por ter vindo, tá bom? Muito obrigada. Pra gente falar sobre outras cirurgias. Volto com certeza. Um beijo para você e um beijo grande para vocês também. Agradecimento aqui à Frame, que é a produtora onde eu faço esse programa, né? Falando sobre saúde, com direção do Elinho Silliman e essa equipe maravilhosa aí. Obrigada por tudo, gente. Beijo.